nosso futuro tem que ser comunista. Todo tipo de revolução acaba causando algumas mortes. Guilhotina, né? E tudo bem, Tarcísio, Bolsonaro, sinceramente não me importo. Não, esse cidadão não pode estar falando a verdade. Identifico mais com a extrema esquerda. Você se identifica como extrema esquerda? Tá louco? Eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu não vou mentir, tá? Pra ganhar dinheiro, eu sou dependente dele e tal. Pobre nasceu pra trabalhar. Eu quero que o pobre seja rico. Irmão, você tá rindo do que, caralho? Fica longe, escroto! Ciente, capaz. Já avisei que vai dar merda isso. O miserável é um gênio. Para Chaves, droga, esse jornal também é da semana passada. 14 pessoas enganadas.